Chegamos à quarta mensagem da série Uma Vida Abençoada. O tema de hoje, quebrando o espírito de Mamon. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 24. Você pode acompanhar aqui na projeção, pode acompanhar nos guias de estudo que nós distribuímos na entrada da nossa celebração. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, onde você quiser. Só não pode deixar de ler o texto bíblico junto comigo aqui nessa manhã. Mateus capítulo 6, verso 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Será que o dinheiro ele é uma maldição em si? Será que Deus condena as riquezas? Será que ser rico é um pecado? Será que ser pobre é uma virtude? Na verdade, a mensagem de hoje nos ajudará a responder algumas dessas perguntas. Nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que a relação satisfação e contentamento de vida tem mais a ver com dinheiro do que você possa imaginar. Por quê, pastor? Porque todo ser humano que não está completamente, plenamente cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde, ele terá problemas com dinheiro. E pastor, nós estamos fritos. Mas é verdade. O ser humano que não está cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde, ele terá problemas com o dinheiro. Jesus disse o seguinte: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Será que é assim que a gente faz? De forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Tem gente que diz assim: ah, pastor, quando eu tiver mais recursos, eu vou ser fiel. Mentira. Porque se você não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. É igual a gente que diz assim: ah, pastor, quando eu terminar a faculdade eu vou servir a Deus em algum ministério. Ah, pastor, quando eu terminar esse curso eu vou servir a Deus em um ministério. Isso é mentira. Porque se você não serviu no tempo em que você estava estudando, você não vai servir no tempo em que você estiver, entre aspas, livre. Ah, pastor, quando o meu trabalho me der mais tempo eu vou servir ao Senhor. Vai acreditando nessa mentira sua aí que você vai ver onde você vai parar. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, olha o que Jesus está dizendo. Que nós precisamos ser dignos de confiança de lidar com as riquezas desse mundo ímpio. Diante de Deus nós precisamos ser achados dignos de confiança. Gente, isso é muito importante. Nós precisamos ser achados dignos de confiança de como lidamos com os recursos que Deus faz chegar às nossas mãos. Preste atenção,
Você acha que pelo fato, às vezes, de estar tocando, estar ministrando aqui, estar orando aí, servindo na recepção, servindo no áudio, servindo na projeção, servindo em qualquer outro lugar na igreja, no Ministério da Idade Feliz, nos adolescentes, juventude e tantos outros ministérios, você acha que você está sendo achado digno de confiança, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus quer nos achar dignos de confiança com os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. De fato, o dinheiro é o maior teste da nossa fé. E ele vai completar dizendo assim: se vocês não forem dignos de confiança com os recursos que eu coloco na mão de vocês, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E nós vamos aprender que verdadeiras riquezas são estas. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem definitivamente servir a Deus e ao dinheiro. Observo que Jesus estabelece um contraste entre servir a Deus e as outras coisas. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que essa é a única passagem onde nós vemos Jesus claramente estabelecendo esse contraste. Qual o contraste? Servir a Deus ou servir as riquezas. Ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo servirem ao dinheiro. Quando ele estabeleceu os 10 mandamentos, ele falou o quê? Não farás para ti imagem de escultura, não é verdade? Não adorarás outros deuses, senão a mim. E quando nós fazemos do dinheiro o Deus da nossa vida, ainda que a gente venha em celebrações, ainda que a gente entregue o nosso dízimo, as nossas ofertas, ainda que a gente sirva em ministérios, ainda que a gente ore, ainda que a gente leia a palavra de Deus, mas se o dinheiro é senhor da nossa vida, nós somos idólatras, e Deus não suporta idolatria. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque ou vamos amar a Deus, ou vamos amar o dinheiro. E se amamos o dinheiro, mostramos o quanto nós odiamos a Deus. E para a gente entender um pouquinho o que Jesus está nos ensinando, nós precisamos compreender bem aí 3 questões sobre o assunto abordado por Jesus nesse texto. Primeiro, o que é mamon? Alguém durante a semana falou assim: pastor, que negócio é esse? Eu não sabia que mamão tinha espírito. Eu falei: não, meu irmão, é mamon. Mas se você achar que o espírito está no mamão, tem um espírito de desarranjo no mamão, né? E às vezes a gente precisa se livrar desse espírito aí. Mas o que é mamon? O negócio é tão pesado que tem que fazer rir um pouquinho, né? Bater com um sorriso no rosto. O que é mamon, pastor? Mamon é uma palavra aramaica. Ela significa riquezas ou dinheiro. Mas é interessante que os sírios consideravam mamon como o Deus da riqueza. Jesus não estava aqui se referindo apenas a riquezas nessa passagem, mas ele estava se referindo a um falso Deus conhecido como mamon. Deus aqui nesse texto está falando sobre uma entidade espiritual. Olha que coisa! Há um espírito chamado mamon que quer dominar as nossas vidas. Interessante porque a Síria está relacionada à antiga Babilônia, que por sua vez
vem de Babel. E se vocês se lembram, Babel significa plantada em confusão. O que aconteceu lá na Torre de Babel foi uma confusão. Era um sistema onde as pessoas pensavam que podiam chegar ao céu pelo seu próprio esforço. Vamos construir uma torre e vamos chegar ao céu. Eles achavam ali que eles não precisavam de Deus. É exatamente isso que o espírito de Mamon quer ministrar sobre as nossas vidas. O espírito de Mamon leva as pessoas a pensar que elas não precisam de Deus se elas tiverem dinheiro e riquezas. Que coisa, irmãos! É um espírito arrogante, orgulhoso. É um espírito que contrasta diretamente com o Espírito de Deus, buscando tomar o lugar do Espírito de Deus em nossas vidas. Mamon promete às pessoas identidade, segurança, significância, felicidade, alegria e paz. Mas todos nós sabemos que somente Deus é quem pode nos dar todas essas coisas. Ou seja, o que Ele promete é mentira. Mamon diz o seguinte: se você tivesse mais dinheiro, você seria mais feliz. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Conheço pessoas que têm poucos recursos e a alegria não lhe sai dos lábios. Mamon diz o seguinte: se você tivesse mais dinheiro, as pessoas prestariam mais atenção em você. E a grande mentira de Mamon: se você tivesse dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: se você não ajuda quando você tem poucos recursos, você não vai ajudar nunca quando tiver mais recursos, porque você vai falar assim: ah, não. Mamon é mentiroso. Mas infelizmente nós, por muitas vezes, nos tornamos servos de Mamon. Acreditamos na sua mentira. E o primeiro lugar da nossa vida não é de Deus, mas é de Mamon. Tem gente tão presa em dinheiro que enquanto você ministra aqui, ele está pensando no dinheiro. Preciso sair daqui e fazer, senão meu dinheiro vai acabar. Infelizmente, queridos, todos nós, de alguma maneira, estamos sendo influenciados pelo espírito de Mamon. Muitos de nós até pensamos assim: ou eu preciso que Deus mostre seu poder, ou eu preciso que alguém me dê dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu estou bem, Senhor. Meus problemas acabaram. Mas entenda uma coisa: o dinheiro nunca será a solução dos seus problemas, mas Deus sim. O dinheiro nunca será a solução dos seus problemas, mas Deus será a solução. Nós estávamos lá desfrutando de 7 dias maravilhosos em Fortaleza. E a gente disse o seguinte, né? É uma frase que a gente sempre usa lá em casa: dinheiro não traz felicidade a ninguém não, mas ajuda bastante, né? Então Mamon, você já entendeu que é um espírito, e um espírito maligno, uma entidade demoníaca. E se o dinheiro é senhor da sua vida, eu lamento dizer que quem dirige a sua vida é esse espírito maligno. Agora, pastor, o dinheiro é mau em si? Vamos ver o que diz o texto bíblico. Diz assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Interessante que quando Jesus fala de riqueza deste mundo ímpio, ele está se referindo a um espírito que está estabelecido sobre o dinheiro. Agora pense um pouquinho lá na sua conta bancária. Nem tenho, pastor. Pense um pouquinho lá. Se tem, pense um pouquinho sobre o dinheiro que está lá. Eu pergunto uma coisa a você: o dinheiro que está lá na sua conta bancária, ou está guardado lá no seu colchão, ele está lá por causa de uma influência do espírito de Mamon, ou por causa de uma influência do Espírito de Deus? Ih, pastor, começou, hein? Pense nos recursos que você tem. Eles estão lá porque foi obra e graça do Espírito de Deus sobre a sua vida, ou ele está lá porque você serviu e ainda serve a Mamon?
Como que você ganhou esse dinheiro? Esse dinheiro está consagrado? Está separado? A forma pela qual nós estabelecemos o Espírito de Deus sobre o nosso dinheiro, em primeiro lugar, é através do nosso dízimo. Através dos primeiros 10% que nós trazemos a Deus, que nós devolvemos a Deus. É através disso, e nós aprendemos isso semana passada, que Deus redime os 90%. Que Deus resgata os 90%. Nós aprendemos isso sobre a mensagem do princípio do primeiro. Agora deixa eu dizer uma coisa a você: dinheiro não é um mal em si mesmo, mas também dinheiro não é neutro. Ou ele é consagrado, ou ele não é consagrado. Você pode usar o seu dinheiro para o bem, como pode usar o seu dinheiro para o mal. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro não é um mal em si, mas se amamos o dinheiro, o Senhor da nossa vida é Mamon. Amar e servir a Mamon, isso sim, é a raiz de todos os males. O que Jesus está ensinando aqui é que se nós usarmos o nosso dinheiro para fazer o bem, permitindo que o Espírito de Deus repouse sobre ele, nós estamos edificando o reino de Deus. Dessa forma nós estamos possibilitando a salvação de pessoas que se tornarão nossos irmãos e irmãs em Cristo, e que quando nós morrermos nos darão as boas-vindas em nossa morada eterna. O dinheiro não é um mal em si, mas ele precisa ser usado debaixo da orientação do Espírito Santo, porque se for assim, nós vamos perceber que à medida em que nós usamos os nossos recursos, Deus vai salvando as pessoas. Deixa eu perguntar, quando você usa o seu recurso, pessoas são salvas? Pessoas conhecem a Jesus através do uso dos seus recursos? Rick Warren disse o seguinte: no final da vida, na prestação das contas, a questão será: quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade, ou quantas não estarão por causa da sua avareza? Duro, mas é verdade. Deus é o único que pode transformar as riquezas desse mundo ímpio em verdadeiras riquezas. Pessoas que se rendem a Deus são as verdadeiras riquezas. Pessoas são as verdadeiras riquezas e não dinheiro. Por isso é que Deus pode trazer redenção a tudo na terra, inclusive ao mau uso do dinheiro. Então o dinheiro não é um mal em si mesmo, mas quando sob a direção do Espírito de Deus, ele redime todas as coisas, e aquilo que poderia ser um mal se torna um bem em nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Uma terceira questão que Jesus nos ensina no texto que nós lemos: o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que você deve fazer com o seu dinheiro? Segundo o texto que nós lemos aqui, Deus requer que nós sejamos bons mordomos. Deus quer que a gente cuide muito bem de tudo aquilo que Ele mesmo faz chegar às nossas mãos. Deixa eu dizer uma coisa: se você tem pouco e não devolve o dízimo, você nunca terá muito. Porque se Deus não pode confiar pouco a você, eu pergunto, como Deus pode confiar muito? Eu me lembro que quando eu estava saindo daquela fase juvenil para adolescente, eu não era daqui,
era de uma outra igreja. E eu vi um irmão dizer assim: quando eu ganhar na Mega Sena, essa igreja vai explodir. Irmãos, ele nunca ganhou na Mega Sena. E a igreja explodiu mesmo. Se você tem pouco e não é fiel no pouco, Deus não vai lhe confiar mais recursos. Isso não é praga de pastor, não. Isso é palavra de Deus. Eu mesmo pergunto a você: como é que Deus pode confiar muitos recursos a você, se quando você teve poucos recursos você não foi fiel a Ele? Você acha que quando você tiver muito você vai ser? A verdade, irmãos, é que o que Deus faz é permitir que nós comecemos com pouco, para ver se Ele pode confiar em nós de verdade. Tem gente que quer começar assim: vou começar lá em cima. Aí vem todo animado, entrega o primeiro, mas aquilo faz falta para ele durante o mês, porque ele não entrega de coração, ele está fazendo negócio com Deus. E quando você faz negócio com Deus, você não se sente satisfeito, você se sente prejudicado. Anota essa aí que saiu agora, hein? Não está no esboço, não. Quando você não faz de coração, você vai se sentir prejudicado e não satisfeito. Elias, essa você pode colocar agora. Aí, agora. Eu estou falando alguma mentira? Perceba o tempo que você fez negócio com Deus. Você se sentiu prejudicado e não satisfeito. Por quê? Porque você queria fazer negócio com o Senhor. Você não queria dizer assim: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, é o primeiro na minha vida. Por isso eu tenho imensa alegria de, mesmo não tendo muitos recursos, entregar aquilo que pertence ao Senhor. As verdadeiras riquezas são pessoas. O céu está sendo preparado e o inferno está sendo saqueado pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Tem gente que acha que é só oração, oração também. Mas mexe com dinheiro, a oração do cara enfraquece. O inferno está sendo saqueado pelas nossas consagrações de dízimos e ofertas. Se você não é fiel com o dízimo que pertence a Deus, como é que Ele pode lhe dar mais? Por isso que nessa manhã Deus está dizendo assim: sabe o que você precisa fazer com aquilo que eu dou para você? É ser um bom mordomo. E ser um bom mordomo é saber cuidar muito bem das coisas do patrão. Mas Deus não é patrão, Ele é pai. Ser um bom filho é saber cuidar muito bem das coisas de papai. Já viram empresas paternalistas? Vai passando de pai para filho. O pai constrói um império e os filhos fazem o quê? Acabam com as empresas. Porque nunca foram ensinados a cuidar das coisas do pai. Sabe por que muitas vezes a nossa vida vai de alto a baixo em pouco tempo? Porque não sabemos cuidar das coisas do nosso pai. Pastor, primeiro dia de horário de verão, o senhor vem com essas histórias. Mas para você que está dormindo, e não é espírito de mamon, diz que quando a gente dorme no culto, é um espírito que vem, senta sobre a cabeça da gente e coloca o calcanhar no olho. Então, em nome de Jesus, esse espírito vai embora agora. Tem gente até passando mão na perna do espírito aqui, não é? Mas ele vai embora nessa manhã. O que vai prevalecer aqui é aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Acorda aí.
Diante de tudo isso que nós vimos até aqui, como que é possível, através da palavra de Deus, a gente quebrar a influência desse espírito de mamon em nossa vida? Você pode dizer assim: não, pastor, não tem influência nenhuma de espírito de mamon na minha vida. Para, mentiroso. Tem sim. E como é que a gente pode se livrar desse negócio? Vamos lá. Para quebrar então o espírito de mamon, proteja a sua vida dos ataques. Tem a nossa parte no processo. Então você pode anotar aí, ó, proteja a sua vida dos ataques. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, ele disse assim: pois a nossa luta não é contra pessoas. E se nós já vimos que mamon é um espírito demoníaco, então nós sabemos que a nossa luta é contra mamon também. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí Paulo vai dizer assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque tem muito crente fugindo daquilo que Deus mandou resistir, e tem muito crente tentando resistir daquilo que Deus mandou fugir. A Bíblia fala assim: foge da aparência do mal. Aí o cara faz o quê? Ele tenta resistir, aí ele cai. Mas a Bíblia diz que é para... O que José fez lá quando quiseram fazer potifaria com ele? Fugiu. Se ele fosse tentar resistir, irmãos, José, a gente não estaria aqui para contar a história dele. Agora, preste atenção, o texto começa dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, mas diz que é contra o mundo espiritual. E ele diz assim: para você se proteger, você precisa vestir a armadura. Então você abre lá a sua Bíblia lá em Efésios, e você vai ver que a armadura é essa. Eu não vou dar detalhes da armadura, mas você precisa. Por quê? Porque depois de fazer tudo, ou seja, depois de vestir a armadura, você vai ter condições de resistir às investidas do espírito de mamon. Agora, não tente resistir às investidas do espírito de mamon sem se vestir com a armadura de Deus. Você precisa o quê? Se preparar para os ataques. E eu quero dizer uma coisa para você: vir à igreja todo domingo não significa absolutamente nada de que você está preparado para resistir aos ataques. Aqui, irmãos, a gente vem celebrar, aqui a gente vem trazer, aqui a gente vem doar, aqui a gente vem aprender. Mas são as decisões que a gente toma no dia a dia da nossa vida é que vão nos preparar para os ataques dos espíritos malignos. Se você pensa que você vem aqui ao culto, recebe uma oração do pastor, volta para casa e nada vai acontecer, eu lamento dizer a você que isso não é verdade. Por quê? Porque a partir daqui é você quem tem que vestir, é você quem tem que tomar posição, é você quem tem que tomar direção, é você quem tem que se posicionar. A maior e melhor maneira de destruir um inimigo é conhecê-lo, disse Napoleão Bonaparte. Alguns anos atrás eu vi, agora eu não me lembro quem é o autor, mas eu vi um livro, não é livro evangélico, é um livro secular, diz assim: A Arte da Guerra. E aí eu dei uma folheada nele, e ele fala que uma das primeiras estratégias para se vencer o inimigo é conhecê-lo. O grande problema é que a gente tem medo, só de dizer diabo, satanás, demônio, a gente já fica... A gente precisa fazer o quê? Conhecê-lo. Por isso, quando ele se manifesta em alguém, a gente sai correndo. E não é para sair correndo. Quem tem que ter medo é ele, não é a gente não. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ah, pastor, conheço de cor. Só tenho medo do enfrentamento. Mas, irmãos, que coisa. Precisamos conhecer o inimigo.
Porque quando conhecemos o inimigo, sabemos exatamente com que armas nós podemos lutar contra eles. Não devemos ignorar as intenções de Satanás. Mamon nos promete as coisas que somente Deus pode dar. Então tome muito cuidado, porque ele está aí no seu ouvido dizendo que ele vai te dar isso e aquilo e muitas outras coisas, e você está acreditando na verdade dele. Por quê? Porque você não está preparado para os ataques, e os ataques de Mamon são ataques sutis. Se você está esperando que ele venha com armamento de guerra pesado, eu lamento dizer em você que ele vem de maneira sutil. Quando você vê, você já está dominado por Mamon. Mamon nos diz que ele pode nos proteger dos problemas da vida, e que o dinheiro é a resposta de toda atuação. Mamon diz para a gente comprar e vender, Deus diz para plantar e colher. Mamon diz para enganar e roubar, Deus diz para dar e receber. E sobre isso tem muitos crentes dizendo assim: ah, pastor, eu faço mesmo porque fulano faz. Mas acima de tudo, entenda uma coisa: Mamon vai investir na sua vida até que ele tenha controle da sua vida, até que ele seja Senhor. Mamon quer atacar e dominar duas áreas principais da sua vida: a sua espiritualidade e as suas emoções. Então, pastor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar para os ataques de Mamon. Agora você já sabe. Eu disse aqui semana passada que até a gente saber de alguma coisa, a nossa responsabilidade é uma. Depois que a gente passa a conhecer, a saber, a nossa responsabilidade é outra. Então o que você precisa sair daqui certo de que precisa fazer? Se preparar para os ataques de Mamon. Quando aquilo que dominava você durante a semana tentar dominar novamente, você vai se lembrar assim: preciso me preparar para esse ataque. Preciso vestir a armadura de Deus, resistir e ficar inabalável. Segundo lugar, para quebrar o espírito de Mamon, resista a amar o dinheiro. Então complete aí: dinheiro. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, olha só, hein? Está escrevendo para um jovem pastor. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Depois de ler um texto desse, a gente não precisa nem pregar mais. Paulo está escrevendo a um pastor e está falando de crente, porque ele disse assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Olha o outro ponto: atormentaram a si mesmas. O que nós dissemos aqui no ponto anterior: duas coisas que ele quer mexer conosco: com a nossa espiritualidade, desviaram-se da fé, e com as nossas emoções, atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Geralmente, uma pessoa completamente dominada por Mamon é uma pessoa sozinha, solitária. Ela pode estar rodeada de 1000 pessoas, e ainda assim você olha para ela e diz: essa pessoa é sozinha. Porque tudo na vida dela é dinheiro. Você precisa saber que dinheiro e Mamon não são sinônimos. O dinheiro não é inerentemente mal. Ela enfatiza que o amor, ou seja, a adoração ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. A idolatria ao dinheiro é o que aprisiona e o que nos faz tornar presas de Mamon. O motivo pelo qual não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo é porque o espírito de Mamon, ele é oposto ao espírito de Deus. Como que nós podemos servir a duas coisas
completamente opostas. Como podemos ser dominados por dois espíritos completamente opostos? Mamão diz para reter, tomar, acumular. Deus diz para dar, repartir e semear. Que coisa linda. Mamão é egoísta e Deus é generoso. Mamão sempre vai tentar ganhar sua atenção. E percebam, às vezes e muitas das vezes, ele se esconde atrás de uma mentalidade de religiosidade. Em dias de apertos financeiros, ele sugere que peçamos e esperemos um milagre instantâneo, ou que alguém jogue um caminhão de dinheiro na nossa casa. É assim. Irmãos, eu não tenho problema em acreditar em milagres financeiros, mas tenho problema em acreditar que esses milagres acontecem na vida de quem não é fiel. O problema é deixar de considerar Deus como a fonte de toda provisão. É deixar de considerar que Deus deve ser o nosso amor maior. É deixar de acreditar que Deus é quem merece toda a nossa adoração. Mamão quer desviar a nossa dependência de Deus. E aí, quando nós começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvida tendo mais dinheiro, isso é um sinal de que nós estamos debaixo da influência de Mamão. E alguém já disse que aquilo que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tanto Deus quanto Mamão estão sempre falando conosco. Todas as vezes estamos orando a respeito de ofertarmos a nossa igreja, de entregarmos o nosso dízimo, de fazermos alguma coisa pelo reino. Entenda que Mamão também está lá sussurrando em nossos ouvidos. E muitas vezes ele não está sussurrando não, muitas vezes ele está gritando. Pastor, como é que eu diferencio então a voz de Deus da voz de Mamão? A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Aleluia! A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Vou fazer igual o pastor Vicente. A voz da generosidade sempre será a voz de Deus. Cadê? Não ouvi nenhum glória a Deus, né? Quem é o amor da sua vida? Deus ou dinheiro? Terceiro lugar, para quebrar o espírito. Não fiquem preocupados não, irmãos, que tem almoço aí. Hoje o negócio é longo mesmo. Eu acho que tem almoço e tem até mamão. Terceiro lugar, para quebrar o espírito de Mamão, aplique seu dinheiro no reino. Pastor, isso é história de pastor. Se você quer acreditar assim, o problema é seu. Porque a Bíblia diz assim: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo, mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, porque os recursos vão acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Pastor, onde devo aplicar os meus recursos? RDB, CDB, PTB, sei lá o que é isso aí, né? Aplique seus recursos no reino. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que você aplica no banco, e você pode aplicar e não tem nada a ver com a sua vida, e isso é viável. Mas corre o risco de às vezes não render. Se aplica, por exemplo, na bolsa, um dia seu dinheiro dobrou, no dia seguinte você está em déficit. Porque isso não depende de você, depende? Não. Gente, o único lugar que nós aplicamos os nossos recursos e que sempre vai estar positivo é no reino de Deus. O único lugar onde nós aplicamos os nossos recursos e a gente vê as coisas acontecendo é no reino de Deus. O único lugar onde nós aplicamos os nossos recursos
E percebemos claramente de que não há crise, absolutamente crise nenhuma é no reino de Deus. Por quê? Porque as verdadeiras riquezas não são dinheiro, mas as verdadeiras riquezas são pessoas. E quando a gente vê pessoas se rendendo a Jesus, e quando a gente vê gente conhecendo a Jesus, gente tendo experiência com Jesus, crianças orando e profetizando, nós dizemos assim: vale a pena aplicar os nossos recursos no reino, para ver tudo aquilo que Deus está fazendo, para ver tudo aquilo que está realizando. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós temos tanta dificuldade de aplicar o nosso dinheiro nas coisas do reino? Porque nós estamos desligados da nossa vida espiritual com Deus. Não percebemos espiritualmente as coisas que Deus está fazendo. E aí os nossos olhos são sempre olhos críticos, olhos de condenação, olhos de reclamação, olhos de murmuração. Aliás, sobre murmuração, cuidado, porque é uma intercessão demoníaca. Eita. O dinheiro pode ser usado para fins justos ou injustos. Há algumas pessoas específicas aqui na igreja que, quando eu tenho uma necessidade, eu corro para eles. Mas não é necessidade própria, não. É sempre abençoar a vida de alguém. Eu tenho muita dificuldade de pedir alguma coisa para mim, irmãos. Mas quando eu peço para Deus. Ele sempre arruma alguém que eu nem imaginava para me abençoar. O grande problema é que nós queremos para a gente. Aplicar no reino não é olhar para a gente, mas é olhar para as outras pessoas. É olhar para a necessidade de outras pessoas. Nós vamos ter uma conferência de adoração dia 17 e no dia 20, aí vocês não estão convidados, é a confraternização de toda a base de adoração. Então a galera precisou dispor de recursos na conferência e também para confraternização. Uma das coisas que eu pontuei nos grupos foi o seguinte: ninguém vai deixar de participar porque não tem recurso. Nós precisamos aprender a fazer isso. Isso é aplicar nosso dinheiro no reino. É olhar para as necessidades das pessoas que estão à nossa volta e dizer assim: Pai, o Senhor tem me dado tanto que dá para repartir. O dinheiro que foi submetido a Deus é um dinheiro abençoado. E é por isso que o dinheiro abençoado, ele se multiplica. Ele não é consumido pelo devorador. É dinheiro que pode ser usado para o bem e para abençoar pessoas. Segundo o texto que nós lemos, nós devemos usar os nossos recursos para aquilo que é eterno, para aquilo que vai permanecer. E o que é eterno em nossas vidas? O que é eterno são as pessoas. Nós não vamos levar um centavo desse mundo, não vamos levar a nossa casa bonita, o nosso carro bonito, nem o nosso orgulho. Só vamos levar pessoas. E já pensou você chegar lá no céu, encontrar com um camarada e falar assim: rapaz, sabe por que eu estou aqui? Porque um dia você aplicou o seu dinheiro no reino. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia você pegou aquilo que Deus te deu como recursos e investiu no reino de Deus. E é por isso que eu estou aqui. Aí, ó, não tem cabelo na cabeça, mas ele arrepia no braço, né? Pastor, por que eu não consigo enxergar isso? Talvez lhe falta conversão. Talvez lhe falta uma experiência com Deus. Talvez lhe falta entregar a vida para Jesus de verdade, para começar a enxergar coisas espirituais que você não conseguiu enxergar até aqui. As únicas coisas duradouras que você pode encontrar hoje são as pessoas.
A alma humana é eterna. E assim como Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar dinheiro em almas. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Digo novamente, o inferno está sendo saqueado com os nossos dízimos e ofertas, e o diabo está furioso com isso. O diabo odeia as ofertas inspiradas pelo Espírito Santo, porque elas diminuem o reino dele e ao mesmo tempo tornam mais semelhantes o nosso Pai Celestial. O diabo não quer de jeito nenhum que o seu dinheiro seja abençoado e seja multiplicado. É por isso que ele diz a você: não leva dinheiro para a igreja, não dá dinheiro a pastor. E você cai nessa esparrela e continua vivendo a escassez e a miséria que está vivendo, e não entende por quê. Cada real consagrado é um míssil contra as investidas de Satanás na terra. Essa eu gostei. Então, meu irmão, quando você pegar o seu dinheiro, você diz assim: olha, que bomba que eu estou jogando no inferno. Aleluia! Que bomba! Não é entregar e falar assim: que bomba que eu estou jogando na minha casa. Aí realmente pode ficar para você. Pode ficar. Porque Deus não precisa dos nossos primeiros frutos. Ele precisa ser o primeiro do nosso coração. E se Ele for o primeiro do nosso coração, os primeiros frutos serão dele. Quarto lugar, já estamos chegando na metade da mensagem. Para quebrar o espírito de Mamon, pode abrir a boca aí e bocejar. Não, não é isso não, tá? Mas pode abrir a boca aí e bocejar com vontade. Espreguiça. Isso. Dá um tapa na cara de quem está dormindo aí do seu lado. Porque o pessoal fala assim: não. Se ele acordar e ficar com raiva, a gente ministra e expulsa. Mas vamos lá que está acabando. Mas a gente não pode perder um detalhe. Faz de conta que aqui é o último capítulo da novela que você não vê, né? Que aqui ninguém vê novela, graças a Deus. Mas vamos supor que esse seja o último capítulo daquela novelinha. Que você não pode perder nenhum detalhe daquela novela que abençoa a sua casa, né? Sua família. Você chega aqui empolgado na igreja contando as bênçãos, né? Não pode perder nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Para quebrar o espírito de Mamon, firme-nos, seja fiel em todas as estações da vida. Que aí, eu guarde isso aqui, gente. Seja fiel em todas as estações da vida. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas verdadeiras? Gente, isso aqui é lindo. Há dias de verão, já estamos neles, né? Eita, ontem fez calor, hein? Mas há dias de inverno. Há dias de primavera. As folhas todas, né? As plantas todas lindas. Mas há dias de outono, quando não há folhas nas árvores. Irmãos, o que isso tem a ver com o dinheiro? Pastor, não fico contando história não. Irmãos, tem dia que o negócio está farto, né? Verão está quente, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não é verdade? Mas há dias que o inverno chega. A gente fica encolhidinho em casa, falando assim: o que eu vou fazer agora? Há dias em que tudo está florido. Primavera, tudo florido. A gente vê dinheiro em tudo, né? Parece que as folhas das árvores e as plantas são notas de R$100. Mas há dias de outono. Nesses dias as árvores precisam que as suas folhas caiam. As plantas precisam se renovar. Com relação à nossa fidelidade, à nossa generosidade, precisamos ser fiéis, ainda que seja no verão,
no inverno, na primavera ou no outono. O texto diz isso. Quando você estiver no inverno ou no outono, tradução Assir Parreira de Gouveia Júnior, ou seja, se você é fiel no pouco, você será fiel no verão e na primavera. Será fiel no muito. Agora tem gente que fala assim: não, tem muito pouco, não vou dar. Quem vive de salário fixo já sabe que ganha. Mas tem gente que recebe por semana, tem gente que é venda. Até digo, irmão, se o irmão está precisando de um colchão novo, Elias Santos, né? Irmãos, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração, seja pouco, seja muito, a casa do Senhor sempre terá abastança. Se Ele tiver o seu coração, queridos, você tomará posse de uma realidade que você ainda não tomou. Você não será abençoado, você já é abençoado. Quinto e último lugar, porque já tem bastante gente dormindo, já tem bastante gente dominada por aquele espírito. Nós vamos orar por eles aí no final, tá, pastora? Acorda aí, gente, dá uma moral aí nessa manhã. Sei que tem gente que mora depois do... Só passa um ônibus de manhã e um à noite, mas aguenta firme aí. Desenvolva uma nova mentalidade. Interessante que as coisas não acontecem no nosso coração primeiro. Primeiro elas acontecem na nossa mente. É uma mudança de mentalidade. Eu sei que, por exemplo, uma mudança de mentalidade em Elias demora um pouco mais para fazer, né, toda a movimentação que precisa ser feita, mas acontece. A gente precisa mudar a mentalidade. E eu vejo às vezes que o pastor Roberto fala muito sobre isso: mentalidade de pobreza, de escassez, mentalidade de riqueza, de realeza. Irmãos, isso não tem nada a ver com dinheiro, isso tem a ver com espiritualidade. Quando você pensa que é só dinheiro, você pensa assim: pô, pastor Roberto só fala de riqueza, só fala de pobreza. Não, isso tem a ver com realidades espirituais. A Bíblia diz que Jesus é o nosso rei. Se Ele é o nosso rei, nós somos príncipes. Príncipe não tem mentalidade de pobreza, ele vive na realeza. Agora, quando você não entende isso, quando você é dominado pelo espírito de Mamon, você acha que quando a gente fala sobre mentalidade de pobreza e mentalidade de riqueza, você só relaciona isso a dinheiro. E não é isso. Romanos diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo. Por quê? Porque o padrão deste mundo é o padrão de Mamon. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto disso aqui. Quando é que a gente experimenta? Quando é que a gente comprova que Deus é bom? Que Deus nos faz felizes e que Deus nos completa? Quando é que a gente experimenta? Quando a nossa mente é renovada. Renovada o quê? Por qualquer coisa? Pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro verso vai falar sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há dois tipos de pensamento que impedem você de viver uma vida abençoada: a mentalidade de miséria, que é a religiosidade, e a mentalidade do orgulho. Há algumas coisas interessantes aqui, ó. Na mentalidade de miséria, você será levado a ficar com vergonha da prosperidade. Se você é um administrador sábio, fiel e generoso, não há como você evitar. Você vai ter uma vida abençoada. Quanto mais você semeia, mais você colhe. A mentalidade de miséria pode atingir tanto pobres quanto ricos.
Na verdade, essa visão atinge mais as pessoas ricas e prósperas do que qualquer outro grupo. É um sentimento de vergonha e culpa por ser abençoado. Tem gente que é abençoada e fica aquele sentimento de culpa. Ai, por que Deus me abençoou e não abençoou outra? Ai, ó vida. Ai. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca permita sequer que o inimigo faça você se envergonhar das bênçãos de Deus. Meu Deus! Aí, ó. Conhecem isso? Nunca permita sequer que o inimigo faça você se envergonhar das bênçãos de Deus. Às vezes a gente ganha alguma coisa de alguém, a gente chega num lugar, as pessoas falam assim, poxa, que camisa bonita. Aí você fala assim, ganhei da minha esposa, não é? Agora, quando se refere a Deus, Deus abençoa, você fica... Ganhei de Deus! Ganhei de Deus! Por causa da minha fidelidade, eu ganhei de Deus. Você não tem que ter vergonha de falar daquilo que Deus faz na sua vida. Você tem que erguer a sua voz e dizer assim, Deus me deu, Deus é bom, Ele é fiel. Mas a sua mentalidade de miséria faz você se envergonhar daquilo que Deus te deu. Nada disso, meu querido. Nada disso. Agora, tem a mentalidade do orgulho. E ganha de Mamon uma abordagem completamente oposta. O orgulho diante das bênçãos materiais, ele ousa dizer, você mereceu isso. É fruto do seu trabalho. Foi seu talento. Se orgulhe daquilo que seus braços produziram. Só esqueceu de um detalhe. Que quem deu inteligência e saúde foi Deus. A mentalidade orgulhosa condiciona que a riqueza vem exclusivamente pelo trabalho duro. Já a mentalidade de pobreza sugere que você deve ter vergonha daquilo que você tem. Absolutamente que não, gente. Ambas as mentalidades são armadilhas que se concentram nas coisas em vez de se concentrarem em Deus. Que coisa, hein? Tanto a mentalidade de escassez, de pobreza, de religiosidade e a mentalidade de orgulho, elas se concentram somente em recursos, quando na verdade nós deveríamos ter uma mentalidade concentrada no Senhor. Essa mentalidade é uma mentalidade de satisfação. Então, que tipo de mentalidade governa a sua vida? A chave para resistir ao espírito de Mamon, e a banda pode subir? A chave, graças a Deus, ouviu alguém dizer aí, graças a Deus, né? Mais alguém? Deus abençoe. Isso. A chave para resistir ao espírito de Mamon, a mentalidade de orgulho e a mentalidade de pobreza é uma só. Qual é a chave, pastor? A chave é lembrar. Precisamos lembrar que fomos escravos do pecado. Precisamos lembrar da obra de Cristo por meio da graça. E que embora tenhamos trabalhado arduamente, foi a bênção de Deus em nossa vida que produziu qualquer coisa de bom. A Bíblia diz o seguinte, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Vamos ficar em pé. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Gente, olha só. Lembre-se do Senhor, o seu Deus. Essa manhã é a manhã de você se lembrar do Senhor, o seu Deus. É Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Se você deseja quebrar de uma vez por todas toda a influência de Mamon sobre a sua vida, eu convido-o a fazer essa oração. Essa oração será como um marco do início de uma vida abençoada que Deus já derramou sobre a sua vida. Pastor, Deus falou ao meu coração nessa manhã e eu queria receber essa oração. Deixe seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.